fariseus espiavam, mas não recebiam. Quando você vai lendo os textos, você percebe que os fariseus, eles também acompanhavam o Senhor, eles também andavam próximo ao Senhor, mas eles andavam próximo ao Senhor para observar e acusar e colocar defeito, apontar o dedo. Eles não estavam interessados em receber a palavra de Deus, eles estavam interessados em acusar, em difamar. Esse era o interesse deles. Mas sempre haviam aqueles que estavam buscando a graça e a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo encontre em nossos corações aqueles que estão buscando a graça do Senhor. Aqueles que ouvem a palavra e buscam na palavra de Deus a misericórdia do Senhor sendo derramada. Aqueles que estão atentos ao falar do Senhor para perceber essa água viva sendo derramada para dentro de nós. Irmãos, isso fala comigo e fala com você, porque os nossos momentos na presença de Deus e diante da palavra do Senhor, diante da exposição da palavra do Senhor, tem que ser momentos de olhar o Senhor, observar o Senhor e de estar pronto para receber desse Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos nele. Os religiosos estavam preocupados no sentido de, ele vai curar para nós o acusarmos? Mas sabe o que me chama a atenção também, irmãos? É que os religiosos se preocupavam com os dogmas da religião, se preocupavam com os ritos do dia, mas não se preocupavam com ter uma vida de realidade na presença de Deus, e muito menos com os outros necessitados. Aí em Mateus, no capítulo 12, no versículo 11 e 12, a palavra diz assim: e ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem no sábado. Percebe o que o Senhor está falando? O Senhor está falando que eles valorizavam mais os animais do que as pessoas. Isso me parece muito o meio social que nós vivemos hoje, não é? As pessoas se comovem muito mais se nas redes sociais for publicado um cachorrinho perdido na rua do que uma criança vizinha passando necessidade. Não parece? Não é verdade? As leis são mais rapidamente aplicadas através de uma comoção social se uma árvore for derrubada do que se alguém tiver uma necessidade e precisar de ajuda. Mas para o Senhor, não. Cada coisa tem o seu lugar e tem a sua prioridade, tem o seu momento. Mas para o Senhor, mais vale uma pessoa. Mais vale uma pessoa. E é assim que ele se comportou. Ele chamou aquele homem com a mão mirrada para o centro. Ele não foi à parte, ele chamou para o centro. Eu fico imaginando o comportamento daquele homem, porque todas as pessoas que têm alguma limitação, ou que se sente limitado em alguma coisa, em algum sentido, ela tem um certo receio por causa disso. Mas o Senhor chamou aquele homem, mas chamou para o curar. Ele disse, levanta-te e vem para o meio. Sabe, irmãos, quando nós vamos olhando esse texto, nós vemos que o Senhor curou aquele homem, mas nós vemos no versículo 4, que na última parte do versículo, quando fala dos fariseus, diz, e eles calaram-se. Por que eles calaram-se? Porque o Senhor Jesus fez uma pergunta para eles e disse, é lícito no sábado fazer o bem
ou fazer o mal, salvar a vida ou a matar. Percebe que não tem meio termo? Ou você salva, ou você mata. Ou você faz o bem, ou faz o mal. Não tem um meio termo. Se você sabe fazer o bem e não faz o bem, automaticamente você já está fazendo um mal. Então, diante disso, eles se calaram. E nesse momento aqui, era o último momento das acusações dos fariseus. Porque por 3 vezes os fariseus já haviam acusado o Senhor. E nessa 4ª vez, eles sentenciaram o Senhor através do silêncio. De maneira tal que você vai observar no versículo 6, que os fariseus, eles se juntaram com os herodianos. Eles eram inimigos mortais. Os fariseus, eles brigavam por um Israel livre dos romanos. Os herodianos, que também eram uma classe de judeus, eles brigavam para que Israel tivesse sob o domínio de Herodes. Mas, por causa da palavra do Senhor, até aqueles que eram inimigos mortais se juntaram. Os fariseus foram e consultaram os herodianos contra o Senhor. Então, aquele silêncio do Senhor, quando ele perguntou se era lícito fazer o mal ou o bem no dia do sábado, já era um endurecimento do coração deles. No versículo 5, nós lemos assim: e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituído a sua mão, sã como a outra. Eu quero destacar aqui 3 palavras: indignação, condoendo-se e dureza, que é a dureza do coração. A indignação fala do olhar do Senhor, uma ira que foi exibida para punição, mostrando que aqueles seriam, sim, disciplinados com o juízo do Senhor. Condoendo-se fala de uma tristeza do Senhor em ver a condição daquelas pessoas, naquele estado, mas uma tristeza com entrega, porque quando o Senhor decidiu curar, Ele também se entregou, porque estava ali dando todo o material para os fariseus o perseguirem ainda mais, de uma forma ainda mais intensa. E dureza dos corações, que fala da dureza dos corações, no caso dos fariseus, a palavra no original fala de poroses, fala de uma ossificação moral da visão deles ali. Então eles, como não estavam ali para receber da graça e da misericórdia de Deus, o coração deles estava ossificando, estava se fechando, estava endurecendo. Primeiro eles não puderam responder, depois eles não conseguiram responder, depois eles trancaram seus lábios para não falar nada, porque já haviam condenado o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós não nos manifestamos, nós não damos glória a Deus, nós não consideramos a palavra do Senhor, e nesse caminho o nosso coração se fecha, não se manifestando, não reagindo à palavra do Senhor. E se continuarmos nesse caminho, o caminho é de ossificação moral, porque nós nos fechamos diante do Senhor. Que o Senhor ganhe os nossos corações, sabe, irmãos? Para que o nosso coração não se feche para a palavra de Deus, para que nós venhamos realmente nos posicionarmos corretamente, reagirmos corretamente à palavra do Senhor, adorando quando tiver de adorar, considerando quando tiver de considerar, manifestando quando tiver de se manifestar. Eles já haviam acusado o Senhor 3 vezes,
e nessa última vez tinham dado